Muito obrigado, Deus, pela presença do Senhor, que ela é real. Nós não precisamos sentir, mas nós temos a certeza, pelo que está escrito na Tua palavra, que o Senhor se faz presente onde há duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome. E também sabemos, Pai, da onipresença do Senhor. Pai, então está, assim, é inconteste a presença do Senhor aqui nesse lugar. Então, muito obrigado, Pai, que o Teu Santo Espírito venha nos orientar, venha nos ajudar a estudar a palavra, a ensinar, a aprender, a compreender e vivê-la, Pai, nos nossos dia a dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Vamos então prosseguir. Nós temos feito uma pergunta, né? Qual que é o seu dom? Lá no início nós fizemos. Então, essa é a pergunta, vai ecoando por aí. Mas não se preocupe de ficar, eu tenho que descobrir, eu tenho que descobrir, eu tenho que descobrir. Aí eu vou acrescentar mais uma aqui, que vai te ajudar um pouco. O que é que mexe com você, que mexe com o seu coração, aquilo que nós podemos pensar que é a sua paixão, o seu desejo? Isso vai te ajudar. O que é aquilo que você gosta? Porque às vezes você quer ficar bem assim, enquadrado dentro de uma função, de um cargo, de um dom, mas o que é que mexe no seu coração? O que é que você fica pensando assim, de repente você está lá na sua casa, ou por que que o pastor Marcelo não me chama para fazer isso? Ou eu gostaria tanto de fazer aquilo, ou eu começo a olhar algumas coisas e falo, olha, eu queria estar envolvido naquilo. Isso é sinal de desejo, de uma paixão, não é? E você, logicamente, vai pensando aí no seu estilo. Então, qual é o seu dom? Qual é a sua paixão? Qual é o seu desejo? Vai canalizando isso, vai trabalhando, vai se apresentando, porque na casa do Senhor todos trabalham, né? Todos trabalham. Uns ensinam, outros pregam, outros cantam, outros tocam, outros varrem, outros mexem no equipamento de som, outros colocam água aqui para nós, outros ficam lá na portaria, outros ficam na tesouraria, outros ficam na secretaria, outros ficam as crianças. Quantas coisas, não é? Louvado seja Deus por isso. Outros estão participando do culto com as senhoras, outro com o grupo dos jovens, outro no culto de oração. Tem trabalho para todo mundo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Bom, então semana passada nós encerramos com relação ao dom, né, o apostolado, o dom de apóstolos, né, e nós deixamos claro que apóstolo, naquele sentido da Bíblia, nós não temos. E falamos quais foram os discípulos, foram os 12 que caminharam, Paulo, né, o irmão de Jesus, e talvez apareça mais um ou dois, se a gente der uma olhada mais aprofundada na Bíblia. Mas nós falamos também que existe o apóstolo naquela perspectiva de levar uma palavra de uma igreja a outra, de forma bem específica, e falamos que, de certa maneira, num certo sentido, a gente pode considerar que alguns missionários estão exercendo esse ofício, na medida que estão plantando igreja, estão cuidando da palavra, mas com relação àquele apóstolo, conforme a Bíblia, nós não temos mais. Não tem sucessor, a sucessão apostólica, a partir ali do colégio apostólico que seguiu logo após Jesus ter sido assunto aos céus, né? E a gente precisa tomar cuidado, que nós dissemos aqui, não é tecendo nenhuma crítica, nem nada às pessoas que se colocam como apóstolo, porque, como eu disse, se apóstolo nas igrejas está em uma posição bem, né, superior, quase como, fazer uma comparação, não sei se é indevida, né, mas como o Papa, né, está para a Igreja Católica, é aquele que dá as diretrizes, e às vezes alguém se coloca na posição de apóstolo, nas diretrizes para aquela denominação que ele está à frente. Mas aí a gente pergunta, quem está acima dele que o fez, né, apóstolo, que o designou? Porque na igreja existe uma coisa que chama ordenação, existe ordenanças, né? Nós, por exemplo, nós estamos aqui numa ordenação onde o pastor Marcelo tem essa delegação, né, de Jesus Cristo, que é o sumo pastor, o sumo sacerdote, ele que é realmente o nosso, né? Mas por delegação existem os pastores, existem aqueles que estão liderando o povo do Senhor, né? Então existe toda uma ordenação, ele que a partir do que é bíblico, vai ordenando as coisas, ordenando as funções, ordenando quem tem determinado dom para ficar em determinada posição, para que as coisas, né, o nome já diz, né, ordenação, para dar uma ordem no que a gente pensa em culto, em evangelização, em ações da igreja. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E eu encerrei, não sei se foi encerrando,
não é? Que a gente não acha ninguém que se auto-intitula como servo. E todos nós somos servos, né? Talvez porque não dá muito glamour, não dá muito ibope, não aparece muito, né? Então a gente precisa de ter esse cuidado. Mas não é nenhuma crítica, é só para a gente refletir a respeito né, dessas questões. Bom, hoje então a gente vai falar sobre a questão da profecia expositiva. Tem um outro tipo de profecia que nós vamos falar lá na frente, quando a gente estiver falando dos dons manifestacionais. Lembrando que nós estamos falando dos dons, o quê? Residenciais, permanentes, ou os dons, como o pastor colocou aqui, que pode encaixar os dons de serviço. Lá na frente, nós vamos estudar, ou talvez esses dons que são chamados dons de poder, ou esse dom manifestacional, aquele que está muito mais ligado à questão do aspecto sobrenatural. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a profecia expositiva, e é interessante que nós estudemos em casa, aprofundemos, possamos ler as nossas Bíblias, né, para a gente poder entender um pouco mais. Vamos ver o que Romano vai dizer para nós, a carta aos Romanos, 12, 6 e 8. A gente já tinha dado essa notícia, quando a gente falou em aquela lista de dons, mas só para a gente estar sempre ancorado na palavra do Senhor. Então, Romanos vai falar para nós, né, e Coríntios também, a primeira carta, Efésios também. Vamos ver lá, Romanos, capítulo de número 12. Capítulo 12, 6, 8, né? 2, 6, 8. Vamos ler a partir do 4, que a gente pega um período e aí dá para a gente uma compreensão melhor. A partir do 4, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. E aí ele segue. Então, nós temos uma referência lá na carta aos Romanos. Nós também temos referência lá na primeira carta aos Coríntios. Vamos lá ver? Está pertinho, depois o próximo lá em Filipenses, depois a gente vê também. Então, vamos pegar 1 Coríntios 12. Lá no 10, vamos ver. Vamos ler a partir do 8, que também dá uma ideia de um período completo. A partir do 8º. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, mesmo Espírito, a fé, e a outro, mesmo Espírito, dons de curar, e a outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Ok? E depois a gente vê lá também na carta dos Efésios. Agora, uma coisa interessante, nós não vamos achar na Bíblia, ou se alguém achou, me diz, você achou na Bíblia assim, profecia expositiva? Ou profecia X? Não, não tem. Na verdade, só está falando de profecia. Acontece que, na medida que os biblistas, os teólogos, os exegetas, os hermeneutas vão estudando, aprofundando, aí começa a ter essas divisões. Então, para nosso entendimento, então nós vamos seguir essa didática, ok? Lógico que se você pegar, você não vai ter, onde, irmão Ricardo? Eu não achei. Eu peguei lá uma concordância lá, bíblica, eu não achei esse termo, profecia expositiva. Não, você não vai achar. O termo é profecia. E aí nós vamos entender, né? Até porque algumas denominações, por exemplo, entendem que essa profecia que nós vamos ver lá na frente, que essa profecia circunstancial, ela não existe. Ok? Tem denominação que entende que não existe. Por exemplo, os reformados entendem que essa profecia, que a gente depois vai estudar, que vem naquela perspectiva da revelação, ela não existe, tá certo? Hoje, né? Então, mas como nós estamos estudando, é importante a gente ter esse entendimento aberto para ver o que as outras pessoas também estudam, no que as outras pessoas estão crendo. Então, é importante a gente ter esse quadro mais ampliado para o nosso entendimento. Então, hoje nós vamos pensar nessa terminologia, profecia expositiva. E depois vocês podem olhar em Efésios, que vai falar da mesma situação que Coríntios falou e Romanos falou. Então, olha só, no Antigo Testamento, é importante, quando a gente fala em profeta, a gente precisa de começar lá no Antigo Testamento, ok? Perguntinha, vamos fazer um quiz aqui. Quiz me chama? Maria Paula. A Maria Paula chegou para me ajudar, né? Quiz, né? Temos um troço moderno hoje, pastor. De primeira é arguição, agora é quiz, né? Arguição, né? Você nem sabe o que é arguição. Se eu puxar aqui uma palavra chamada disquete, aí que o negócio, o pessoal vai embora, né?
Só poucos aqui que vai lembrar do disquete. Ainda mais que disquete mais fininho, mais grandão, né? Que tinha, foi melhorando, tal. Né? Muito bem. Daniel, da Bíblia, é profeta? Ou foi profeta? Sim ou não? Sim. E o Jeremias? Tá. E Moisés? Moisés também. Então nós vamos ver que existe uma gama de profetas, além daqueles profetas que a gente tem nos livros, né? Então, por exemplo, quando você vai lá, Moisés foi profeta, tanto é que quando fala, né, quando se profetiza a respeito de um profeta que viria, né, que seria superior a quem? A Moisés, que é esse profeta que está falando. Né? Nós já falamos isso aqui quando a gente estudou Cristologia. Estava remetendo para Jesus Cristo, que é o profeta, não é mais um, é o profeta, é o que encerra, é o profeta, nessa perspectiva das Escrituras. Né? Então, a gente vai ver que esses profetas, aqui do Antigo Testamento, sempre ou quase sempre que eles traziam mensagens, eles traziam as mensagens diretamente de Deus. Ou seja, Deus falava com eles e eles falavam com o povo. Porque vocês já leram as Escrituras toda, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, depois vocês começaram a ler de Apocalipse para Gênesis, depois vocês leram só o Primeiro Testamento, depois vocês leram o Segundo, ou seja, todos nós lemos a Bíblia toda. Não é? Se alguém ainda não conseguiu, eu vou até contar uma coisa que o pastor Uziel me falou uma vez. Se eu começar a falar, se eu falar que não pode, só me puxa a orelha e me censura. Não é? O pastor Uziel foi professor no seminário, né? E ele estava me contando que a disciplina dele, que ele ministrava, uma delas, eu não lembro qual que eu tive, mas a pessoa precisava de conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, não é? Precisava ler a Bíblia. E ele falou assim, uma das pontuações que eu vou dar para vocês é que ao final do semestre, do ano, vocês me façam uma declaração que vocês leram a Bíblia toda, não é? Porque na concepção, lá dos pastores, professores, não há como uma pessoa estar estudando seminário ou estudando uma escola teológica e que não tenha lido a Bíblia, ou pelo menos tem que ler naquele período. E aí o pastor me falando o seguinte, quando estava avizinhando o final do semestre, do ano, que ele só via aluno com a Bíblia na mão, andando nos corredores, andando no pátio, andando na sala, para poder fechar a leitura da Bíblia. Não é? Então, o pastor me contando. E quando o pastor me contou, ele falando da importância de nós lermos a Bíblia. Né? O pastor Silvano levantou a mão. O senhor não era aluno do pastor Zé, não, né? Mais ou menos em 1982, 83, lá na Igreja Batista da Floresta tinha um seminário. E eu era professor de bibliologia lá. Um pouco diferente do dele, eu dei para os alunos a seguinte tarefa dividido pela turma, e nós escrevemos na mão todo o Novo Testamento. Aí encadernamos isso, escrevemos lá o nome de todas as pessoas que fizeram, né, que escreveram, cada um fez uma parte do livro, ou metade, ou alguma coisa assim. E entregamos isso, se ainda guardaram, isso está lá no cofre, lá da Igreja Batista da Floresta. Ou seja, é um documento, de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, é mais ou menos como aquelas cópias antigas lá do Velho Testamento, lá. Está lá na Igreja Batista da Floresta. Glória a Deus. Olha só, então dois testemunhos, né, para a gente ver o valor que é a palavra de Deus. Não é? Então, acho que é importante a gente ler. O pastor Marcelo até me sugeriu, um dia que ele estava visitando lá em casa, eu mostrei para ele uma Bíblia que eu estou lendo hoje. Não estou fazendo propaganda, não estou fazendo comercial dessa Bíblia. Mas o pastor Marcelo falou assim, olha, fala com o pessoal lá na igreja, de repente, eles podem fazer isso. Existe uma Bíblia que chama Bíblia 365, ou seja, uma Bíblia para você ler em 365 dias. Tá certo? Com uma versão, uma tradução diferenciada, eu acho que é NVT, nova versão transformadora, não é? Ajuda, mas logicamente é bom a gente conhecer essa versão que nós temos aqui, que é uma versão muito interessante, muito boa para a gente, mas a gente precisa de ler outras versões que nos faz compreender, às vezes, alguma passagem difícil. Se você pegar, por exemplo, a NVI, te ajuda.
Então, 365 dá para você fazer o seu devocional. Ou seja, você vai ler um pedaço do Antigo Testamento, isso tudo num dia só, um pedaço do Novo Testamento, um pedaço de Salmo, não vai ser ou um Salmo completo, vai ser um pedacinho de um, às vezes você pega um pedaço, o finalzinho de um com o início de outro, e uns 2 ou 3 versículos de Provérbios. Ou seja, então você, quando chegar no 31 de dezembro, você leu a Bíblia toda no seu devocional, porque serve para o seu devocional, ou seja, você lê, ora, faz suas coisas. Então depois dá uma pesquisada, se você achar interessante, né, utilize essa Bíblia. É uma das maneiras. É bom a gente sempre mudar a sua Bíblia na hora de ler. Você pode, um ano você ler essa versão, o outro ano você pode ler a atualizada do Almeida, outro você pode ler a corrigida, outro você pode ler a NVI, tá certo? Então, na hora que você pega, isso vai te enriquecendo o seu entendimento de passagens que a gente precisa de compreender melhor, né? Por exemplo, se eu chegar aqui agora e perguntar para vocês, bem rápido, quem cortou o cabelo de Sansão? Quem foi? Quem? Dalila? Não foi Dalila. Lê lá para você ver. Dalila chamou um homem para cortar o cabelo de Sansão. Sansão esse que estava deitado no colo de Dalila. Então, olha só, a gente passa de uma vez. O pastor Marcelo até fez uma referência aqui, acho que na pregação passada, muitas vezes a gente lê a Bíblia de forma mais corrida e a gente perde detalhes, não é? Então, depois você olha lá quem cortou o cabelo de Sansão. Eu nem prometi um bombom porque, Márcia, eu já devo estar aí precisando de uma loja de chocolate para suprir, né, as minhas contas por aí afora. Bom, então olha só, o Senhor falava diretamente com Deus, falava diretamente com os apóstolos. E é importante a gente perceber, não sei se vocês já fizeram essa leitura, muitas vezes também outra coisa interessante para a gente ler é afastar. Muitas vezes a gente vai com lupa. Agora, por exemplo, nós somos com lupa. Quando a gente olha o quem cortou o cabelo de Sansão. Você vai num detalhezinho, não é isso? Mas tem hora que a gente tem que afastar para a gente ver o todo. Por exemplo, se você quiser conhecer Belo Horizonte de uma forma panorâmica, você vai pagar um ingresso para você fazer um sobrevoo de helicóptero em Belo Horizonte e você vai ver Belo Horizonte de forma panorâmica. Você passa ali e vai ver onde é que está a Pampulha, o Mineirão, depois você vai Zona Sul, Zona Norte, você vê tudo. Não é assim? Alguém já fez isso? Faz que é bom. Depois você pode conhecer de carro. Agora imagine você rodar de carro. Aí não, você vai escolher só uma região. Vamos pegar lá Pampulha. Aí você passa ali, né, num local, um outro, naqueles monumentos lá da Lagoa da Pampulha, daquela região. Aí você conhece um pouco mais. Mas se você for a pé, você vai ver muito pouco, mas você vai ver muito mais. Então, quando nós olhamos aqui o Sansão, nós estávamos andando a pé. Agora, nós vamos andar de helicóptero, para a gente ver como é que o Senhor falava, Javé falava. Aí a gente vai no Éden. O Senhor falava diretamente. Aí o pecado vem, o Senhor, entre aspas, só para entender, encolhe, retrai, ok? Aí ele vai falar com a humanidade através de outras pessoas. Vai ter um intermediário, que são os profetas. Aí quando chega no final, o Senhor, com a redenção em Cristo Jesus, ele volta a falar com a humanidade de forma direta, agora através de Jesus Cristo, que é a própria palavra. Olha só como é que é bom a gente ter essa visão, às vezes, bem pontual e outras vezes mais geral, né? O estudo da palavra tem que ter isso, ou seja, você tem um momento de aprofundar em detalhes e outro para você enxergar o todo, porque senão a gente não compreende, ok? É aquela ideia lá todo mundo já viu, né, sobre o elefante, com o moço que não tinha visão. Aí levou ele lá no elefante para ele saber quem que era. Ele falou, então ele para eu apalpar. Ele foi lá, apalpou a tromba, aí ele falou o que seria. Apalpou o flanco ali, a lateral, outra coisa, né? Apalpou a pata, outra coisa. Mas, se ele tivesse uma visão olhando, ele via o todo, que seria um elefante, né? Então, é importante a gente ter esse pensamento. Então, o que acontece? O Senhor falava diretamente, depois ele fala diretamente, mas só com alguns, que serão o porta-voz do Senhor, que são os profetas. E sempre com essa expressão, ou quase sempre, ou se não tinha essa expressão,
explícita, mas ela estava implícita, ela estava, de certa forma, camuflada. Sempre, assim diz o Senhor. Olha só, então, só para a gente ter uma ideia, nós vamos ver isso aí, assim, bem claro com os profetas. Né? Jeremias, Isaías, Ezequiel e por aí afora. Olha só o exemplo de Isaías 55:1. Vamos ver? Vamos voltar aqui. Eu vou até pular, eu vou no Jeremias primeiro. Eu já tinha marcado aqui para andar rápido. 22:3-5. Depois a gente volta para lá. 22:3-5. Que já começa assim, o terceiro verso. Assim diz o Senhor. 2 pontos. Executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Ou seja, assim diz o Senhor. Ou seja, é um oráculo, é aquilo que Deus fala para Isaías, diretamente para Isaías, e agora Isaías vai dizer para o povo. E aí ele vai dizer, assim diz o Senhor. Aí a gente pode olhar também o Jeremias, né? Agora vamos ver Isaías, que está aí antes, só voltar. E aí depois vocês vão achar muitos, depois fazem uma pesquisa aí, né? Seguindo aí o exemplo do pastor Silvano, depois você procura todos aí e copia. Faz uma cópia aí. 56:1, iniciozinho. Ao profeta Isaías, quando ele está falando sobre a vocação dos gentios. Assim diz o Senhor, 2 pontos, mantende juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Então, é assim diz o Senhor. Né? Quem fazia assim? Os profetas lá do Antigo Testamento. Vamos ver à frente? O que mais nós podemos entender? Vamos ver se vira? Tá. E aí a gente pode pensar também, eu gostaria que vocês também observassem, dentro daquela perspectiva mais panorâmica, quando agora Jesus vem, e Jesus então fala diretamente, não é? Vocês notem que agora no Novo Testamento, os profetas que não são tantos, né? Você não tem destaque para eles, até que tem uma quantidade boa quando a gente começa a pesquisar, mas não tem esse destaque que Isaías tinha, Jeremias tinha, Ezequiel tinha. Vocês percebem isso? Quando vocês lêem a Bíblia, não tem o destaque, porque agora o Senhor está falando através de Jesus, mas mesmo assim nós temos alguns profetas lá no Novo Testamento, que começa a caminhar um pouquinho naquela perspectiva da profecia circunstancial. Olha só, alguém virou para Paulo e falou assim, olha, não vai para determinado local, lá para Jerusalém, que vai te acontecer isso. É uma profecia. Ok? Então a gente precisa pensar. Bom, aqui ficou... Eu fui infeliz, viu, de colocar aqui um azul com um vermelho ali para enxergar, né? Mas eu vou ler para vocês. Depois a gente muda e joga para branco. Você quer trocar? Se quiser trocar, você pode trocar. Enquanto eu vou falando aqui. Uma coisa que a gente percebe com os profetas do Antigo Testamento, que toda vez que eles abriam a boca e falavam assim diz o Senhor, ou toda vez, ou melhor, na maioria das vezes, ele trabalhava com 3 coisas. A profecia dele tinha 3 pés, ou 3 suportes. E uma coisa interessante a gente dizer é o seguinte, que esses profetas do Antigo Testamento, que a gente está olhando, eles eram pessoas que não ficavam muito no meio do povo, não. Era mais ou menos, ou talvez nem mais ou menos, bem parecido com João Batista, que tinha a semelhança de quem? Elias, que também é um profeta. Elias. É o espírito de Elias, né? O espírito no sentido de maneira de ser, de agir. Não é o espírito no sentido de o espírito saiu de um e encarnou no outro, né? O cristianismo nosso não prega reencarnação. Não prega isso. Então, quando fala o espírito de Elias, é o jeitão dele. Então, vocês lembram como é que Elias falava? Manda fogo do céu, Senhor. E não era assim? Que jeito? Olha lá o João Batista. Classe de víboras. É o mesmo jeito.
Então, e eles então não tinham muito ambiente, porque o profeta é aquele que estica o dedo e denuncia o pecado. Então, ele está aí para denunciar o pecado. Então, aquele profeta que está na igreja, né, ele, desde o púlpito, que nós vamos falar aqui, né, dessa profecia expositiva, ele precisa de denunciar o pecado. E às vezes o que a gente percebe hoje é que muitas das vezes o ego é massageado. E muitas vezes faz com que a pessoa vá para o inferno, porque o pecado não foi denunciado. Então, o profeta ele vai denunciar o pecado. Ele vai apontar o dedo, é aquele que aponta o dedo em riste. João Batista, ou não é lícito que você esteja com a mulher do seu meio-irmão. Ele não fala meio, seu irmão. Não era meio-irmão? Acho que era meio-irmão, né? Ou seja, e não tem medo não, ou seja, está falando para o rei. Aquele que tinha o poder, por exemplo, de decapitar, como decapitou, mas não, né, decapitou lá por influência lá das mulheres, mas não tinha medo. Está acontecendo isso. Não pode ser assim. Então, há a denúncia do pecado. E o anúncio do juízo. Se tem pecado, tem o quê? Não há como colocar panos quentes. Se há pecado, tem juízo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o que mais que tem? O salário desse pecado é a morte. Morte é o juízo. Então, se tem pecado, consequentemente, haverá o juízo. Lógico que aí tenta toda a questão da redenção. Mas ele falou, olha, se acontecer isso aí, tinha os juízos aqui na Bíblia, assim, ó, o povo, a Síria vai te dominar, a Babilônia vai te dominar, ou seja, se vocês continuarem adulterando, prostituindo, e aí não só na perspectiva da prostituição física, tal, lá o homem com a mulher fora das circunstâncias ou os parâmetros bíblicos, mas aquela prostituição no sentido de adorar outro Deus, que não Javé. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão ser levados cativo. Vocês vão ser levados para outro povo. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, a gente não percebe muito bem, não. Mas vocês imaginam? Você ser retirado da sua terra. Imagina se acontecesse aqui no Brasil. Te retira da sua terra, leva para uma outra terra, tira da sua casa. Porque é a casa da gente. Vocês já perceberam? As pessoas, nós estamos vivendo, infelizmente, a situação aí no sul do país. Que as pessoas precisam sair, né, às vezes ir para um albergue, alguma coisa. Quando ele sai, e a gente, tem hora que a gente fala, tem pessoa que agarra ali, não quer sair, a gente, não, mas por que isso? Mas porque aquilo tem algo, até o cheiro da sua casa é o cheiro da sua casa. Você passa uns 100 quantos meses na praia, não sei aonde você vai, muito bom, muito gostoso, tal, mas chega um ponto que você quer sentir o cheiro da sua casa. Os ruídos da sua casa, você percebeu? Você conhece os ruídos da sua casa? Mas você imagina, um povo é retirado, é arrancado da sua terra. E olha que terra era muito importante para eles. A terra que Javé deu, que prometeu desde Abraão, Isaque e Jacó. Aí eles se retiraram da terra. Ou seja, assim como eu dei a terra, eu tiro a terra. Longe do templo, que era outro, tinha um significado muito grande para eles. Por isso que o profeta, o povo da Babilônia vai falar, canta para nós. Ele vai falar assim, como é que nós vamos cantar? Que alegria nós vamos ter fora da nossa terra? Então era uma coisa muito pesada você tirar. Então imagina a gente ser retirado daqui, ser colocado em outros lugares. Isso é muito oprime, tira do centro, desconstrói. Então tinha essa promessa do juízo. E o nosso caso, nós temos de juízo de que, se a gente não se cuidar, o juízo do Senhor vem. Então a gente precisa de ter. Mas nesse tripé existe um pé que é o de esperança de restauração. Ou seja, tem o pecado, tem a previsão de juízo, mas se consertar
vamos pôr aqui entre aspas, né? Se consertarem o corpo, há esperança, há restauração. Então, sempre o profeta está nesse sentido, ok? E aí, vamos passar à frente, irmão, só para a gente aproveitar, falta ali 15 minutos. Para nós hoje, essa exposição, profecia expositiva, ela é classicamente entendida como aquela que está na pregação da palavra do Senhor. Quando o pastor vem à frente, um pregador, que ele está pregando, então ele está expondo, seja num culto, em qualquer situação, ou seja, a exposição da palavra, não é? Da palavra de quem é de Deus. Então, hoje nós não temos essa ideia de profeta como do Antigo Testamento. Então, a gente precisa tomar cuidado, até em relação à profecia circunstancial, quando alguém se coloca na posição e fala para você, assim diz o Senhor. O Senhor não falou nada para ela. Pastor Marcelo? E também, às vezes, alguns grupos, eles tentam transportar até aquele comportamento físico, mental, do Antigo Testamento para os nossos dias. Houve uma época no Brasil, não sei se vocês lembram, que alguns pastores estavam vestindo, por exemplo, pano de saco, andando descalço, tipo assim, querendo reproduzir o profeta meio João Batista, assim, né? Isso ficou assim, bastante, o movimento dele deixou bastante sobre as pessoas. Então, realmente, tem que transportar, né? Nem esse estilo de profecia, nem esse estilo também físico, ou esse estilo mais. E aí, antes de passar para o pastor Silvano, é o que aparece muito, né, também essa perspectiva, dentro do pastor Marcelo, falou a questão de judaizar a igreja, né? Às vezes você coloca tudo, aí às vezes você encontra pessoas que vêm, não é judeu, bom, pode até ser, né? Mas põe o quipá, põe talite, põe essas coisas. Fica parecendo que aonde tem essas coisas, tem mais Deus do que numa igreja que segue a coisa assim, mais, vamos dizer assim, vou falar mais simples, não é que é mais simples, mas num clima de normalidade, né? Vamos dizer assim. Porque realmente, quando você veste uma roupa dessa assim, não, é como se estivesse fantasiando, né? Por aí afora. Não. E aí a gente vai, já lá no Antigo Testamento, Joel, né? O livro de Joel vai dizer, o Senhor não está querendo mais que rasgue as suas roupas. Que era uma maneira, né, de rasgar diante de um juízo, diante de uma notícia ruim. Eu quero que rasgue o coração. Rasgue o coração. Ou seja, mostre a Deus como é que você está, quem você é. Esse que é o ponto. Pastor Silvano, por favor. Paulo fala lá que a profecia seja conforme a proporção da fé. Tá certo? Ou seja, é possível, então, nos nossos dias, na igreja, Paulo estava escrevendo ali, ele não estava pensando só lá nos profetas do Velho Testamento. Então, eu tenho um caso, nos tempos agora, um pastor americano, ele chama Francis Frangipane. Eles têm um ministério muito grande lá nos Estados Unidos. E ele conta lá no testemunho dele, quando era mais novo, no início do ministério dele, ele passava mais ou menos 2, 3 horas por dia. A prioridade dele era passar na presença do Senhor, orando, ouvindo Deus e lendo a palavra. O ministério prosseguiu e cresceu e foi desenvolvendo. Consequentemente, ele foi diminuindo, talvez inconscientemente, esse tempo que ele passava com Deus. Com o passar do tempo, ele começou a sentir um desconforto espiritual muito grande, que ele não sabia o que era. O ministério existia, tudo normal, do jeito que todo mundo gostaria que fosse. Mas internamente ele não se sentia bem, se sentia muito mal. Um dia, então, chegou o irmão, um profeta, esse aí, chegou e falou: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Eu não sei o que é, mas o Senhor falou que você iria entender.
ele mandou falar que sente muita saudade do tempo que vocês passavam juntos. A ficha dele caiu. Então eu falo, uma profecia dessa, ela não tem nada a ver com aqueles profetas lá do Velho Testamento, mas é segundo a proporção da fé daquilo que o apóstolo Paulo falou. Como é que o irmão desse ia lá, o líder máximo da igreja lá, trazer uma palavra dessa, se ele não tivesse convicção absoluta de que era a palavra de Deus? É isso? Amém. E essa contribuição do pastor Silvano é importante, e é uma coisa que está no nossa programação. Quando a gente estiver falando da profecia circunstancial, eu quero ouvir se alguém teve uma experiência dessa. Não é? Então ele já contou uma experiência de uma outra pessoa, mas se você teve uma experiência dessa, não é? Interessante, o pastor Silvano trouxe ali, ó, eu tenho uma palavra do Senhor para você, não foi? Assim diz o Senhor. Ó, eu tenho uma palavra do Senhor, o Senhor me falou aqui alguma coisa a seu respeito, e tem pessoas que até chegam assim, olha, a pessoa que é temente, olha, eu não sei, não sei se é da minha carne, ou seja, a gente tem toda essa preocupação, né? Mas quando você já chega assim diz o Senhor, parece que você veste aquela roupa lá do Isaías, né? E aí é perigoso. Então, ó, eu não sei, porque nós vamos ver que quando se tem essa profecia, que na realidade a gente chama de revelação, não é? Tem 3 pontos que precisa de ter preocupação com ele. Mas não vou falar agora, porque é para quando a gente chegar no momento. Então, essa profecia de assim diz o Senhor, como nós temos lá no Antigo Testamento, você não tem hoje. Nós vamos ter uma revelação? Nós vamos ter revelação. Vocês vão contar experiência, vocês vão contar experiência. Podemos ter aqui, por exemplo, qualquer auditório, qualquer grupo, a gente tem pessoas que viveram realmente e creem, e tem pessoas que não viveram e não creem. Então aqui nós vamos respeitar cada um, não é? O que você tem vivenciado. O certo é, aproxime do Senhor. Aproxime do Senhor, o máximo que você puder, porque grandes coisas Ele há de fazer, porque Ele não mudou. Hebreus 3,8 vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não é? Então, lógico, quando nós falamos aqui, o pastor Marcelo deu a ideia das vestes, das indumentárias, nós falamos aqui da judaização, tudo mais, não é? Sem uma crítica, porque outra coisa que a gente observa é o seguinte, tem pessoas que às vezes vestem essas roupas, tal, mas às vezes tem uma fé maior que a nossa. Talvez ela não está bem direcionada, bem canalizada, entendeu? Mas cabe o quê? A gente ter toda essa instrução que a gente tem, procura, fala, e também não chegar perto dessa pessoa, também não levantar contra, porque de repente você desconstrói alguma coisa, tem que ser aos poucos, com a Bíblia nos direcionando. Sofia? Não, na verdade é o seguinte, quando a gente pega o Novo Testamento, a gente vê que esse tipo de profecia, de profeta, já não aparece mais. Se você fizer uma análise da profecia no Antigo Testamento, depois vir para o Novo Testamento, você vai ver que é diferenciado. Por quê? Agora, a palavra, o ensino está baseado em quem? Em Jesus, mas Jesus deixou uns camaradas aí, os apóstolos. Por isso que sempre a gente está falando, os 12, né? Você tem lá os 12 apóstolos, se não me engano, eu acho que dá 12 profetas, se não me engano. Ou seja, então, agora está numa nova perspectiva. Você tem uma virada aí. Não que o Antigo Testamento é ruim, é complicado, não. Mas tem uma virada aí, tem uma dobradiça aí que chama Jesus Cristo. Comparando mal, viu, gente? Essa dobradiça aí. Tem uma virada, tá certo? E a questão do assim diz o Senhor, porque, na verdade, o Senhor falava mesmo. O Senhor falava mesmo com ele. Você pega Moisés. Então, assim, não tem como essa expressão a pessoa não usar. Agora, eu posso hoje ter uma impressão no meu coração, tá certo? Que é de Deus, mas eu não posso me arvorar e chegar e falar assim, ó, assim diz o Senhor. Eu posso falar assim, olha, tem uma palavra aqui que, com a minha cautela, eu acho que é de Deus, tudo mais e tal. Tem pessoa que não fala, tem uma palavra de Deus para você aqui, certo?
E está quase que aproximando lá, assim diz o Senhor. Porque o assim diz o Senhor implica uma profundidade de um relacionamento, do Senhor está determinando, está falando e tudo mais. E às vezes nós vamos muito numa impressão. E a gente engana também, muitas vezes. Pastor Marcelo? Não sei se eu consegui pegar, depois eu volto no celular, que às vezes o pastor vai dar uma complementada aqui. Não sei se eu cheguei nas seus dois questionamentos. E aí, nesses casos que a pessoa escuta Deus falando e fala com o outro, olha, Deus me falou para falar tal coisa para você. E é tipo muito específico, assim, que a pessoa nem conhece, né? No meio da rua, e só falou assim, porque Deus me falou. Nesse caso, não seria um tipo de profecia? Seria uma revelação, essa profecia circunstancial. Você entendeu? Não é essa profecia que a gente está expondo a palavra do Senhor. Tá certo? Ou seja, essa profecia expositiva, ela vem na esteira um pouco lá dos profetas. Ou seja, agora, quando Isaías falou, Jeremias falou, o que tinha escrito de Bíblia? Isso. Depois nós vamos voltar lá. Então você não tinha nada escrito. Hoje, o que o Senhor tem para nós está onde? Está aqui, ó. Certo? Está aqui. Agora, vamos dizer assim, o geral está aqui para nós. Agora, a respeito de uma situação que a Sofia está vivendo. De repente, uma situação que você está vivendo, pode ser a situação que várias pessoas estão vivendo também, então é alguma coisa que enquadra aqui. Mas pode ser uma coisa tão específica da Sofia, tão específica da Sofia, tão específica da Sofia, que você não vai achar ela aqui. Mas alguém pode dar uma mensagem. Eu vou contar um testemunho aqui, que não é meu, é da Cleide, que não era para contar agora. A Cleide estava fazendo prova para tirar a carteira de motorista. Foi uma vez, não deu certo, outra não deu certo, a outra foi no percurso, não sei se foi culpa do instrutor, se foi culpa do outro motorista, levou o retrovisor, ou seja, aí você não pode fazer, correr para tentar, isso é culpa do Gilberto então, né? Para tentar achar, eu acho que isso foi num sábado, para você achar alguém para poder consertar, aí perdeu, nem chegou, fez tal, e a Cleide já estava lá tristonha. E a Cleide estava esperando o irmão. Aí ela pegou o metrô para vir embora para casa, chateada. Aí uma mulher levantou da onde ela estava, uma mulher que a Cleide nunca conheceu, nunca viu, e essa moça chegou perto da Cleide e falou assim, olha, o Senhor colocou no meu coração uma coisa para falar contigo. Eu não estou ali resistindo, porque eu não te conheço nem nada. Mas eu vou te dizer, hoje o Senhor te entregou a sua carteira no mundo espiritual, sua carteira de motorista. E aí? Ah, não, a irmã Cleide está mentindo. Vamos pensar assim, primeira coisa. Ela não contou para ninguém, só contou para mim. Se ela estivesse mentindo, o que ela ia fazer? Ela queria fazer um glamour, né? Eu acho que ela nunca contou isso assim em público. Eu acho que também, mas ela não fez. E outra coisa, isso gerou um louvor para Deus que você não imagina. Porque na próxima vez que ela foi, ela entrou no carro, viu, Gilberto? Aí ela sentiu um desconforto do irmão, ela fez aquela cara assim, aí o examinador já perguntou, que a gente sabe, né? Como é que funciona as coisas assim. Ela fez aquela cara assim, ela falou assim, porque eu estou grávida. Ela falou, então vai com calma, então saiu, fez a prova toda. Passou. Por que eu estou falando que ela deu louvor? Porque se fosse uma coisa que a gente pode pensar também, aí isso foi uma palavra do diabo. O diabo está também soprando. A gente sempre não está pensando nessas coisas, mas se foi do diabo, o louvor foi para o Senhor. Eu creio que, lógico, não foi do diabo, né? Porque quando ele deu a notícia para ela lá no meio da rua, ajoelhou, levantou as mãos e glorificou a Deus. Ou seja, no meio da rua, no meio dos outros, olhando lá, que isso, a dona está... A Cleide levantou o braço e falou, estou passando um minuto, hein? Ou seja, isso não era para contar agora não, né? Mas aí deixa para vocês contar os seus. Quando a gente recebe, pelo menos no meu caso, quando eu recebi essa mensagem do Senhor, imediatamente eu fiquei cheia de alegria, de um prazer, de uma satisfação. E quando eu entrei dentro da minha casa, eu falei para a família assim, eu fui reprovada,
O pastor Marcelo levantou a mão, o pastor Silvano levantou a mão, a Sofia, depois do que nós falamos aqui, eu não sei onde é que nós chegamos, então você complementa para nós tudo na semana que vem. Guarda a sua pergunta, nós voltamos, porque como hoje nós temos ceia, né, então eu já lancei ali quase que 5 minutos, eu não quero avançar mais, para a gente não atrapalhar o andamento das outras atividades, amém? E vai escrevendo aí, como diz o pastor Silvano, vai anotando no seu caderno as experiências que você teve com o Senhor, para contar aqui para nós, para enriquecer, que existe experiência sim, com certeza existe experiência com o Senhor. E aí depois o pastor Silvano depois lembra de Ágabo também, né, que nós falamos, segura essas perguntas, esses questionamentos, ou essas contribuições. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu santo e amado nome, glorificamos o Senhor por esta manhã, pela participação dos irmãos e sobretudo pela presença do Espírito Santo, nos iluminando a estudar a palavra do Senhor e colocando sempre, ó Deus, no contexto da nossa vida diária, do nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, e abençoe as próximas atividades desta manhã na igreja. Assim agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pastor Marcelo recomenda, hoje dá para dar 3 minutinhos para os irmãos, se prepare para vir para a ceia.